Bem-vindos ao VR Day, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, com apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Lei Aldir Blanc e Governo Federal. O nosso palestrante super convidado de agora é o professor Almir Almas. Ele é professor associado da Universidade de São Paulo, na USP, chefe do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e pesquisador do programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Coordenador-geral do Grupo de Pesquisa Lab Arte Mídia, Laboratório de Arte, Mídias e Tecnologias Digitais, e cofundador e co-coordenador do Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica, na Universidade de São Paulo. Doutor e mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cineasta, videoartista, VJ, artista do coletivo de arte Cobaia, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e membro do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Autor de televisão digital terrestre, sistemas, padrões e modelos, e autor e organizador de Pandemídia, vírus, contaminações e confinamentos, dentre outros livros, artigos e publicações. Realizador de Corpos Cineses e Beco 360, dentre outras obras audiovisuais. Professor Almir Almas, é uma honra e um prazer enorme recebê-lo aqui no VR Day, nesse primeiro evento da Paraíba, e vamos entrar nesse tema, nessa palestra maravilhosa, né, que o senhor vai trazer para a gente, dentre outros conceitos e outras novidades e interações que são desenvolvidas no seu laboratório. Bom dia, obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui no VR Day. Agradeço muito o convite. Muito obrigado. E obrigado também ao público que está nos assistindo agora. É legal saber que tem gente que é interessada em VR, em 360 e essas maluquices audiovisuais expandidas que a gente busca. Então, prazer estar com vocês aqui, nosso público, e um prazer enorme estar com você, Priscila, muito bom, e com os outros colegas também desse seu evento, VR Day. E muito legal, Paraíba, gosto, né? Tenho um carinho enorme por vocês aí. Show. Então, estamos aqui para conversar. Muito bom. Eu queria que você começasse falando um pouco do Lab Arte Mídia, né? O Lab Arte Mídia é um laboratório, como o próprio nome diz, de arte, mídia e tecnologias digitais. Ele existe formalmente desde 2016, que é o ano em que ele foi certificado pelo CNPq e USP, né? Mas, na verdade, ele já é um laboratório que estava associado com as minhas pesquisas de cinemas expandidos, de streaming, de videoarte, de VJ, que eu já venho fazendo há alguns anos, e o próprio trabalho de videoarte também, que eu faço há alguns anos, né? Desde os anos 80. Então, ele já, formalmente, a gente resolveu criar um grupo de pesquisa formal. E, com isso, juntar também as pessoas que estão em volta do que eu venho fazendo, ou em volta do que a gente já faz dentro da pós-graduação e da graduação, né? Aí juntar os orientandos de mestrado, doutorado, pós-doc, orientandos de graduação, e isso formaliza um pouco essa história no Lab Arte Mídia. Essa é vamos dizer assim, a sua origem, né, que nasce desse guarda-chuva das pesquisas, dos projetos de pesquisas que eu desenvolvo dentro da USP. Muito bom. Sobre
sobre eu vou voltar a falar de novo do que tem as pesquisas, mais na frente eu mostro um pouco o que o Lab Art Media está desenvolvendo agora, né? Mas antes eu pretendo trabalhar nesta palestra para conversar com vocês alguns conceitos que fazem parte de, das nossas discussões, as publicações que eu venho fazendo já há algum tempo, assuntos, conceitos que eu trago desde o meu mestrado, meu doutorado, especialmente pós-doutorado, né? E um desses conceitos é como trabalhar com a linguagem, né, do audiovisual. Eu Sim, costumo dividir essa linguagem do audiovisual entre uma linguagem de uso e uma linguagem de produção, né? sim, Porque a gente precisa entender que a gente está produzindo para um público. E eu entendo que esse público, ao nos assistir, ao interagir com o que a gente faz, ele está tendo uma linguagem de uso. Ele está usando, né? Ele é um espectador que aprende a ser o espectador, ou seja, um espectador sem nenhuma atuação, como o espectador da TV aberta, sem, sem nenhuma interação, ou o espectador do stream, ou espectador da interatividade, que ele tem uma outra maneira de uso dessa interface audiovisual que está na frente dele. Então, para mim, quando eu separo isso, eu penso que o espectador ele precisa aprender uma linguagem para estar na frente desse audiovisual. sim, Se ele vinha desse espectador, né, os espectadores mais tradicionais da televisão, por exemplo, ou do cinema, que é o espectador de uma certa forma, entre aspas, tá? Passivo, porque ele senta e o audiovisual está na frente dele, ou seja, um filme numa sala escura de cinema, né, que vem de trás dele, projeta naquela tela, ou seja, a TV que está na sala dele, ou no quarto, ou na cozinha, e ele está ali sentado vendo aquele audiovisual na frente dele. É uma maneira de usar. Quando ele está na frente de um computador, ou ele está na frente do tablet, ou ele está na frente do celular, ou ele interage com o controle remoto no próprio aparelho de televisão que permite essa interação, a linguagem de uso dele é outra. Ele tem outra maneira de usar esse audiovisual. Então, para mim, eu penso nisso, que há uma linguagem de uso que ela se modifica e, portanto, o telespectador, o espectador, ou usuário, ou interator, seja lá o nome que a gente queira dar a esse público, ele aprende essa linguagem. Consequentemente, nós produtores, nós realizadores, né, da nossa parte da comunicação, da arte, da sim. produção audiovisual, a gente aprende uma linguagem de produção. Essa Isso. linguagem de produção, ela é uma coisa para o cinema clássico, ela é uma outra coisa para um cinema em 360, em VR. Então, nós aprendemos e reformamos essa linguagem de produção. Portanto, quando eu falo em audiovisual, eu venho discutindo essas duas linguagens, a linguagem de uso e a linguagem de produção. Para pensar um audiovisual interativo, um audiovisual para o uso com headset, eu tenho de pensar uma nova linguagem, porque o meu espectador também pensou numa nova linguagem para usar. Quando ele põe os óculos, a linguagem de uso é totalmente diferente quando ele está na frente do aparelho de uma tela plana. E, ao mesmo Exato. tempo, crio, eu tenho que pensar que eu estou criando para um uso dentro de um headset, de um óculos de realidade virtual, e não para uma tela plana. Então, consequentemente, as linguagens, tanto de uso quanto de produção, se modificam, se expandem, e é isso que me interessa, né? Então, esse é um dos conceitos que eu trago desde da minha tese em 2005,
eu venho trabalhando com esse conceito de linguagem de uso e linguagem de produção. Muito bom, é exatamente isso, né? O roteiro, a direção, a mise-en-scène, o som, tudo muda, né? Tudo muda, inclusive o roteiro também, um outro conceito que eu trabalho de roteiro, é que a partir do momento que eu tenho essa nova linguagem, eu estou nesse filme interativo, nesse programa interativo, eu também tenho outra maneira de encarar o roteiro. O roteiro, para mim, ele já não é mais só o roteiro literário ou o roteiro linear, ou o roteiro das duas colunas, áudio e vídeo. Para mim, o roteiro ele é topográfico. Eu trabalho com o conceito de roteiro topográfico, quer dizer, eu preciso ver topograficamente esse roteiro, porque eu não tenho mais só as ações da narrativa aristotélica acontecendo, mas eu tenho interações que disparam outras interações, ações que disparam outras ações. Eu preciso pensar nas conexões desses disparos, eu preciso pensar em que tal coisa me leva a outra coisa, que, consequentemente, é uma outra coisa que me abre uma outra janela, uma outra possibilidade. Então, eu vejo isso mais como uma planificação muito próximo, por exemplo, de a linguagem computacional da programação, né, de um programador, né? Já que você trouxe o roteiro aí na, É, na sua justamente. intervenção. Muito bom. Quando a gente pensa em roteiro, né? Eu imagino sempre a 360, né? A gente não tem aquela continuidade tradicional dos filmes, né? É outra coisa. Para mim é importante isso, pensar essa questão da planificação, né, de um roteiro topográfico. Isso, para mim, eu venho já trabalhando com esse conceito de um roteiro topográfico há algum tempo. E aí, pensando também no segundo conceito que eu acho que para mim é caro e eu venho trabalhando já há algum tempo, é, ao invés de falar apenas das expansões de um cinema expandido ou uma televisão expandida, né? Por exemplo, o conceito de cinema expandido ele é desde 1970, né? Não é novidade. Então, eu venho pensando, buscando a minha formação da semiótica, o que eu trabalhei na semiótica no doutorado, eu comecei a trabalhar com o conceito de semiosfera, e aí pegando esse conceito de semiosfera do Lotman, Yuri Lotman, da semiótica russa, né? É, pensando que a semiosfera em Lotman é essa coisa de uma semiosfera de signos, né? De vários signos formando uma semiosfera. Então, para mim, eu entendo o audiovisual como vários signos hoje, né? E, portanto, eu penso em uma semiosfera televisiva ou uma semiosfera audiovisual. Eu expando o conceito de apenas televisão e penso na semiosfera como vários signos se juntando para criar esse audiovisual que a gente está nele hoje, que a gente interage com ele hoje. Então, portanto, para mim, quando fala, às vezes eu faço essa pergunta para os meus estudantes, quando eles entram, né? Quem aqui assiste televisão no primeiro dia de aula, por exemplo, né? E aí muitas pessoas falam, eu não assisto mais, eu não assisto televisão, né? E aí eu falo, quem vê Netflix, ou quem vê streaming, ou quem assiste alguma coisa no computador, ou no YouTube, ou qualquer outra coisa, todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, você vê televisão. Porque, para mim, né, a televisão ela não é aparelho. O aparelho é um aparelho de TV. Para mim, televisão é linguagem. E a linguagem é essa linguagem audiovisual. Portanto, é uma linguagem que trabalha com todos esses signos, né, audiovisuais que nós temos hoje. A televisão aberta, a televisão a cabo, por assinatura, né, o satélite, o streaming, e tudo isso faz parte de uma semiosfera audiovisual. Portanto, se você está assistindo no YouTube, isso no conceito que eu venho trabalhando, você está assistindo realmente esse audiovisual, televisão.
nesse conceito amplo de uma linguagem. Portanto, eu chamo de semiosfera televisiva ou semiosfera audiovisual, né? Porque você amplia, né? Você está aí dentro o cinema expandido, por exemplo, os trabalhos de VJs, de videomapping, tudo isso também, para mim, está dentro dessa semiosfera. E, portanto, eu penso nessas linguagens de uso e de produção envolvendo todos esses elementos, todos esses signos que eu trago para dentro de um conceito da semiosfera. Então, aí, para mim, quando a gente vai falar de um 360 ou de um VR, eu estou pensando nesse signo, como um gerador de semioses. E aí é importante não perder isso, porque eu posso pensar, sim, como você disse, quando você está criando 360, você vai pensar diferente o seu roteiro e tal. Sim, mas eu tenho uma base aí que é a linguagem, né? E eu não jogo fora. Quando eu estou fazendo um filme em 360, eu não jogo fora a linguagem do cinema clássico. Não preciso jogar fora, eu preciso trazer essa linguagem e colocá-la dentro desse outro universo de signo que é o 360. E aí isso me interessa. Aí eu não eu deixo de ser o porque não existe isso de você estar criando tudo do zero, que você rompe com tudo, que é tudo disruptivo, né? Para mim não existe isso. Para mim existem as coisas que estão se transformando ou se remediando, né? O remediation, conceito de remediation, né? As mídias estão se transformando aqui no que a gente está fazendo. E a linguagem é a mesma, de uma certa forma, né? Não estou dizendo que nós estamos fazendo cinema clássico com um VR, né? Mas, ao mesmo tempo, a linguagem do cinema clássico fica subjacente a isso aí, a esse conceito, a essa maneira de trabalhar. Não sei se ficou claro. Ficou muito claro. Muito bom. Aí, para mim, isso é importante. Esses dois Sim. conceitos são importantes quando a gente trabalha dentro do lab as coisas que a gente quer trabalhar, né? Porque isso me permite tanto fazer um curta com tela plana, uma videoarte, quanto me permite fazer uma projeção num prédio ou fazer um trabalho para o headset de VR, né? Porque Sim. tudo para mim é signo, e dentro dessa semiosfera audiovisual, né? Não estou inventando a semiosfera, fique bem claro, o conceito de semiosfera não é meu, né? É do Lotman. Uso, né? Pego esse conceito de Lotman e trago para dentro do audiovisual da forma que eu quero. Muito bom, professor. Continuando, né? Você tem outro conceito que o senhor queira trazer para o Sim, pessoal de aí casa? são esses dois conceitos mais importantes no que a gente está fazendo, mas aí eu queria trazer para uma outra questão teórica também para a gente chegar no VR, né? Quando a gente fala do VR, e aí é importantíssimo pensar nisso, eu venho junto com o João Kijnik, que é o meu orientando de doutorado, a gente está pensando um conceito da trazendo já algo que eu já vinha realizando, que é o lugar do espectador, que a gente bebe em Arlindo Machado, a Enunciação no cinema e tal. Então, quando eu penso numa produção, numa realização de um filme em VR, eu tenho que pensar nesse lugar da enunciação, porque o lugar da enunciação é que vai me dizer onde eu vou colocar a câmera, onde eu quero colocar esse espectador com quem eu estou interagindo e como eu vou dar a ele o uso desse audiovisual, pensando na linguagem de uso dele. Então, para mim, é importante pensar nessa enunciação, porque a enunciação é o que vai me dar
também a característica do cinema clássico, que é a empatia do espectador, que é como que o espectador se relaciona com aquele filme. E aí é importante pensar nesse lugar da enunciação e o lugar do outro. Né? Como que eu penso esse espectador dentro da minha obra audiovisual? E, ao pensar nisso, eu preciso trabalhar como realizador onde é que eu quero esse espectador. Essa é justamente, né, esse lugar do espectador, né, o lugar da enunciação. Me interessa pensar nisso. Portanto, é o que eu disse, embora eu trabalhe com o conceito da semiosfera, e para mim tudo é signo, eu não esqueço que tudo é linguagem audiovisual. E, portanto, eu preciso, como linguagem audiovisual, pensar o que eu estou dando ao espectador ou interator, seja lá o nome que nós possamos dar ao público, né? O lugar que ele vai estar nesse lugar da enunciação, que é justamente o lugar da empatia, do patos, da relação com o filme. E, pensando aqui no nosso tempo, que eu estou olhando por causa do tempo que a gente tem, né? Sim. Mas só levar mais um conceito que eu acho que vale a pena, antes de mostrar alguns exemplos do Lab Arte Mídia, é que quando a gente está trabalhando dentro desse conceito de técnica, estética e poética, né? E no caso dos trabalhos que estão trabalhando nessa nova semiosfera, né, de signos audiovisuais, a gente cria também uns novos conceitos. Por exemplo, a gente falou aqui do roteiro planificado, né? Eu não trabalho, não trabalho mais sozinho, como sou só cineasta. Não, eu tenho que pensar também num sistema computacional, numa linguagem de programação, como que o mundo computacional cibernético pensa. E aí, nessas junções, eu começo a trazer elementos que me permitem criar uma nova maneira, né? A gente tem um trabalho interativo, um filme interativo, ele só é possível porque tem uma programação, né? Por exemplo, o Ginga, que é uma programação brasileira de interatividade na televisão digital. Ela me permite criar um filme que é interativo. Só que quando eu penso com Ginga, eu preciso pensar nos elementos de uma linguagem computacionais e não apenas nos elementos cinematográficos de uma linguagem cinematográfica. Isso é muito importante. Daí, não há mais como separar poética, estética e técnica, dizer uma coisa é uma, outra é outra, nada disso. A gente está trabalhando junto e misturando esses conceitos. Exato. Muito bom. Então, para a gente chegar caminhando para o final, né, dessa incrível palestra sua, professor, tem alguns trabalhos que você queira apresentar? Eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente está realizando no momento. Deixa eu pegar esse aqui, né? Vou mostrar alguns trabalhos aqui, e aí a gente fala rapidamente. Eu vou pulando, porque não vou mostrar tudo, porque acho que a gente não tem tempo de mostrar tudo, mas eu vou mostrar algumas coisas. Não tem som, tá? É só para mostrar foto mesmo. Sim. Eu vou... Está conseguindo ver? Sim. Tá. Então, vou mostrar algumas coisas aqui do Lab, né, que é esse Laboratório de Arte, Mídias e Tecnologias Digitais. E aqui eu já falei do seu nascimento. No momento agora, por exemplo, nós estamos fazendo esse trabalho aqui, chama Diasporáticas, que é da Liara Oliveira.
que é uma doutoranda do nosso programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais. Sim. Aqui são testes que a gente está fazendo dentro do estúdio. O projeto vai ser filmado, vai ser gravado em 360 agora, nesse mês de março, né? E a ideia seria trabalhar com essas personagens, que são personagens mulheres negras da diáspora, Uhum. e colocando o seu lugar de fala dentro desse trabalho. Aqui a gente estava fazendo testes de som e testes de captura em 360, e aqui, mais uma vez, aqui como a gente descobriu um outro trabalho que a gente realizou em 2018, a gente dividiu essa esfera em 4 quadrantes. E esses quadrantes, aqui, por exemplo, a gente está vendo um roteiro bem diferente, que são os 4 quadrantes, como eles se relacionam dentro dessa esfera. Esse projeto é o doutorado da Liara Oliveira, que será gravado agora no mês que vem. E um que a gente acabou de gravar agora, esse Dilema 360, que é da Mônica, né, Palazzo, que é o que faz doutorado nas artes visuais lá da USP, e o Lab Art Media apoia esse trabalho, então ela gravou dentro do nosso estúdio. Aqui é a Uhum. montagem, com fundo todo verde, depois ele vai ser Muito bom. trabalhado a parte de cenário virtual pelo Lamana, que é essa pessoa aqui, que vai criar toda a parte virtual em cima desse cenário. Aqui é dentro do nosso estúdio, estúdio do Lab, né? A história ela acontece em 2 espaços, né? São os mesmos atores em espaços diferentes. É uma experiência imersiva para discutir a violência patriarcal em 2 narrativas distintas. E essas narrativas se convergem em uma mesma certeza. Nada pode continuar como está. Essa é a sinopse da Mônica. E aqui é o dia da gravação, que aconteceu esse mês agora, há uma semana, né? E aqui a nossa câmera 360 captando todo esse ambiente. E depois isso ainda vai para uma pós-produção com o cenário todo virtual. Aqui a fotógrafa do projeto, a Júlia Sim. Záquia, que foi aluna nossa. Aqui a gente está com as câmeras, microfone, a atriz. Isso é um projeto que foi gravado agora essa semana. Muito bom. Qual a câmera que vocês usam? A Instapro 360 com 6K. Esse aqui é um outro projeto do Daniel Lima, né, que chama Palavras Cruzadas, que é os lugares de fala contemporâneos. Ele foi pensado para os óculos inicialmente, agora ele foi inicialmente pensado pelos óculos, ele acabou sendo uma instalação, um site específico, e agora ele voltou para os óculos. Ele está finalizando para os óculos de 2020, já tem ele para o headset. E aí são 12 pessoas em pé, falando do seu lugar de fala, como um rapper, líder das prostitutas, o indígena, uma mulher trans, e ele teve esse cenário em volta e as pessoas entravam nesse cenário e interagiam com o espectador. Aqui a gente tem os 12 numa mesma foto, só que essa foto ela foi criada virtualmente porque eles não estiveram juntos. Cada um foi gravar em separado um dia e depois o Daniel montou esse trabalho. Então, esse é um trabalho muito interessante porque ele também depende de uma técnica de interatividade muito sofisticada, que é identificar que o espectador está na frente do personagem, o personagem fala com ele. Isso foi desenvolvido por um grupo chamado Zoom-PB, com Rodrigo Barbosa, desse grupo que trabalhou junto com o Daniel. Então, são Excelente. trabalhos que a gente... Aqui tem mais umas fotos que é bem interessante ver, e aí as gravações acontecendo aqui no estúdio, né? Sim. Dentro
do nosso estúdio lá do Lab Art Media, e aqui as fotos das montagens, como ele estava sendo montado como uma instalação. Eu vou passar rapidamente algumas Sim, coisas. Esse aqui é um outro trabalho chamado Corpo Artifício, que foi criado pelo meu orientando de doutorado, que agora acabou de fazer a defesa, Paulo Costa, e a pós-doutoranda Carol Berger. uhum, Eles criaram esse projeto do Corpo Artifício, e é um projeto de realidade aumentada, né, para se usar sim, com marcadores de realidade aumentada que estão no chão, e o corpo da performance, que é a Carol, ele aparece nesses pontos criados virtualmente para dentro da pessoa que está interagindo com o tablet, né? Esse é um trabalho bem interessante. Aqui a gente tem um pequeno vídeo só uhum. para ter um pouco da... Deixa eu ver se eu consigo... O vídeo consegue rodar. Aqui é ela gravando, e aí como que ela está criando, como que o Paulo cria os pontos da personagem para que ela seja... que ela vire aquela personagem que a menina, que o público interage dentro da instalação. Isso foi colocado em 2019 no nosso primeiro evento do X-Reality. Aqui é uma outra trabalho que nós fizemos com 360, também chamado Cartas Marcadas, com os alunos da graduação, né? E Sim, aqui a gente foi experimentando como fazer o grid com GoPro. Primeiro foi feito de madeira, não deu certo, depois ele passou a ser feito com uma impressora 3D, que sim. virou esse elemento que aí deu certo para trabalhar com uma coisa. Depois tem um outro da bicicleta interativa, eu não vou mostrar aqui agora, que acho que não vai dar tempo. Esse Rápido 900 foi o primeiro trabalho de experimental que a gente fez em 360, em 2016, e aqui a gente tem esse trabalho chamado Passista 4.0, que foi feito no Carnaval de São Paulo em 2020. Esse elemento que a gente está vendo aqui é uma passista real. É uma pessoa dançando dentro de um carro alegórico, como você vê, o carro alegórico, né? Como a gente sabe, o carro alegórico do Carnaval, ele é enorme. Esse aqui é um carro do The Jetson, mais de 20 metros de altura. Aqui você tem as pessoas dançando, e aqui a gente tem a dançarina virtual, que ela está com a mesma roupa da dançarina real, só que ela aparece aqui apenas na interação com o celular. Ele foi colocado dentro do, do, de uma realidade aumentada, que o público na arquibancada apontava o celular para esse carro alegórico e Uhum. via essa passista apenas no celular. E ela estava em movimento, dançando junto com as passistas que estavam dançando lá naquele momento no carro alegórico. E também fizemos um vídeo em 360, documentário em 360, VR, também com a mesma câmera Insta-Pro, e esse trabalho ainda não está finalizado, porque a pandemia não nos permitiu ainda finalizar esse trabalho do documentário em 360. E Muito um bom. dos carros-chefes nosso, que Sim, está aí na mostra, né, sim. do VR Day, que é o Beco 360, né? Esse Beco 360 ele foi feito nesse Beco do Batman, aqui em São Paulo, né? E o que é importante nesse é como que nós criamos um Beco do Batman real, que a gente foi lá no Beco Real, filmou, gravou em 360, como a câmera 360, depois a gente levou para dentro de uma virtualidade e foi criando camadas. Uhum. Aqui que a gente aprendeu essa história de dividir em quadrantes, né? Nós dividimos os quadrantes, fizemos as gravações em quadrante dentro do estúdio. Esse cenário que está aqui, ele foi um cenário virtual que a gente pegou do 360 real, e a gente levou esse cenário virtual para dentro do estúdio e gravou. Aqui nós temos um roteiro das encenações, nós temos as várias camadas acontecendo dos personagens, personagem no fundo,
como uma grafiteira e um pintor que apaga o grafite, a história ela é circular enquanto a grafiteira pinta, o pintor apaga, enquanto o pintor apaga, a grafiteira pinta de novo. E aí Sim. a gente tem um segurança expulsando um morador de rua, simulação daquele prefeito que mandou pintar tudo de cinza os grafites de São Paulo, um Uhum. casal de turista, etc. Então, todos esses elementos eles acabam compondo o que a gente chamou de uma montagem em várias camadas dentro da esfera. E, para fazer tudo isso, a gente usou esse espaço de cenografia virtual que nós temos no nosso lab, que a gente recria tudo isso virtualmente. Aqui, o pintor é como ele está pintando no estúdio, gravando, e aqui é como a gente estava vendo virtualmente como ficaria, através do nosso sistema de realidade virtual que a gente tem lá no CTR. Então, aqui a gente está vendo pelo monitor e pelas câmeras, e aqui é o personagem real no fundo verde, que vai ser mais ou menos o que a gente está fazendo agora com o Dilema 360, que o próprio Lamana, que criou todo esse nosso cenário 360 para o Beco, é o que vai criar o outro cenário para a Mônica. Aí a gente está pensando, eu vou mostrar aqui na frente um outro elemento que a gente discute um pouco outras pessoas, por exemplo, eu falei ali do Tadeu, que é uma pessoa que a gente vem conversando muito, como ele trabalha com os 360, mas isso aqui não interessa mostrar aqui agora. O que me interessa mostrar aqui é isso, como que a gente, para criar esse 360 com um áudio espacial, a gente criou, junto com o Regis Faria, um professor também de música e som da Universidade de São Paulo, que trabalha na EASH, que faz parte do nosso grupo, a gente criou esse ambiente de um som espacial com um software e um sistema Ambisonic trabalhado pelo Regis. Aqui cada personagem desse que eu disse para vocês que estavam lá, o, o casal de Uhum. turista, a fotógrafa, a grafiteira, o pintor, eles acabam virando objetos sonoros com os quais a gente trabalha para criar essa interação de uma espacialização do som. Isso é muito importante quando a gente fala desse som espacial, usando esse ambisonic, que é esse Sim. elemento para a gente criar esse som na esfera, ao mesmo tempo que a gente trabalha com o som da esfera na imagem, a gente também procura entender que o som também é esférico. E aí a gente trabalha com esses elementos. Eu mostrei rapidamente apenas esses trabalhos pontuais, o Lab tem outros trabalhos acontecendo, mas para ter uma noção da quantidade de trabalhos e das fusões que a gente desenvolve dentro do Lab, desde o 360 puro, como o documentário em 360, até as coisas mais interativas, como as realidades aumentadas e as interações. E isso sem, não mostrei também umas outras coisas que a gente faz de projeção, né? de projeção em espaço público, etc. Mas é só para a gente ter uma ideia de tentar entender nesses trabalhos que eu mostrei esses conceitos que eu trouxe no começo. Primeiro, a linguagem de uso, a linguagem de produção, como a gente muda a produção em função de quem vai usar, de como o espectador vai ver, né? Você percebe quando a gente recria o quadrante ali, a gente está pensando numa linguagem de produção, pensando na linguagem de uso. Quando a gente faz as camadas, a gente está pensando como a montagem se dá no cinema, como ela pode se dar dentro de uma esfera, né? Uhum. A gente traz o conceito de semiosfera audiovisual, trabalhando com vários signos, que pode ser tanto uma realidade virtual, uma realidade aumentada, como essa do carnaval, é também audiovisual. Ela está dentro de um signo, ela é um signo dentro da semiosfera audiovisual. E é um trabalho audiovisual. Eu tenho uma dançarina dançando ali, embora ela só exista quando eu aponto o celular para Sim. ela. Ela não existe no carro, ela existe em potência.
né? Ele existe em potência. Isso que é importante, né? E como a gente trabalha misturando essa técnica estética e poética, tudo em função de uma poética audiovisual, né? A gente tem um conceito, a gente quer passar alguma coisa e a gente usa as técnicas disponíveis, a maneira de criar tecnicamente, para pensar uma fruição estética da nossa poética. Eu Muito creio que bom. isso consegue entender um pouco. Até a gente tem outros trabalhos do Lab, eu não mostrei, peço desculpas Sim. ao pessoal do Lab, que tem muito trabalho, né? Não dá Mas, para mostrar de todo mundo. Tem o trabalho do exato. Angerame, tem o trabalho da DEIS, com o Museu da Televisão, tem o trabalho do Jair, né? Eu já falei do Angerame, tem várias outras pessoas que estão trabalhando ali e que eu não consegui citar aqui nessa apresentação rápida. Mas Maravilhoso, professor. Vai estar disponível aqui o site do Lab Arte Mídia para o pessoal acessar e poder conhecer todos os projetos do laboratório. E desde já lhe agradeço. Foi uma fala, uma palestra maravilhosa que ficou bem claro, né, para a gente a interseção da estética, da poética e da técnica. Lhe agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite, né, e estar compartilhando o seu conhecimento com a gente, e espero contar com você em próximas oportunidades, né, com você, o laboratório e todos que fazem essa comunidade do VR. muito bom, né? E é importante isso, você vê que o Lab, né? Eu falei aqui de trabalhos que tem parcerias como o ZumpB, a parceria com o Lavide, a parceria com o SEACA, que é o grupo de capoeira do qual faço parte, que eu sou aprendiz de griot, com o mestre Alcides, parceria com, com a cultura japonesa, com Emílio Sugai e várias outras pessoas. Então, a gente, o Lab, né, ele tem várias parcerias, como quando a gente fez a realidade aumentada no Carnaval, a gente teve parceria com a Jandig, né, o VJ Pixel, o Ebert, né, a gente fez uma parceria para poder ajudar no desenvolvimento do que a gente precisava fazer, né? E aí a Jandig traz o Pablo, que trabalha, que é um dos criadores de programação da solução. A gente traz as soluções pensando no conceito que a gente quer realizar. E é importantíssimo isso. Então, acho que vale a pena pensar, e aí é o que a gente acredita muito, é preciso expandir também essas parcerias, expandir essas interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade dentro dos trabalhos, porque é isso que nos ajuda a sair do lugar de conforto que a gente é acostumado a estar. Quando a gente parte para um trabalho desse, a gente não sabe o que vai dar, a gente sabe o que a gente quer. Exato, exatamente. Pois vamos chegando ao final. Os espectadores aí de casa vão continuar com a programação do VI Day. Mais uma vez, obrigado, professor, e segunda edição estaremos novamente aqui. Presencial, provavelmente. Se Deus quiser.